Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. É a alegria do Senhor, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Que bom rever alguns dos irmãos. A gente passa aí alguns feriados, passa eventos e logo Deus vai direcionando o nosso coração para os próximos passos. Amém? Se você tiver liberdade aí de dizer a seu vizinho, diga: prepare-se para os próximos passos. Amém ou não? Amém. Quantos gostam de dar os próximos passos? Amém. Eu também gosto muito de dar os próximos passos. Deus é um Deus de continuidade, amém? Deus nos dirige para o centro do seu propósito. E não devemos estar à margem. Não devemos estar andando em círculos. Nós devemos seguir para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Não podemos nos atrasar. Não queira nenhum atraso na marcha que Deus tem para a sua vida, para a sua história, em nome de Jesus. Você gosta que os outros marquem algum compromisso com você e atrasem? Não, Deus também não gosta de atraso. Então nós temos que seguir no cronograma de Deus. Deus tem um cronograma e nós devemos seguir. Pastor, o cronograma de Deus é corrido, é apressado? Não, a gente é que se apressa. O cronograma de Deus não é apressado, o cronograma de Deus é organizado. Deus não perdeu nenhum compromisso. Amém? Deus não tomou nenhum caminho errado. Deus não ficou preso no trânsito. O horário que Deus marcou, o dia que Deus marcou, vai acontecer o que Ele disse que vai acontecer. Amém? Agora, qual que é o nosso papel? Nos colocar nessa dependência e no espírito de obediência. E aí a gente não se atrasa. A gente não perde o que Deus deseja fazer. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nesta manhã. Para sermos fortalecidos no Senhor. Para cultuarmos juntos. Para recebermos juntos. E sairmos daqui para cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje da porta da obediência relacionada a uma palavra profética que Deus nos deu nesta manhã. Quer dizer, nos deu para esta manhã, vem nos dando no decorrer da semana. E aqui, no meio dessa palavra profética, aí eu vou localizar as coisas que estarão acontecendo, os próximos passos para a glória do nome do Senhor. Amém? Qual o título de hoje, irmãos? Obediência à prioridade divina. E eu quero ministrar na profecia do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. E eu gostaria de convidar você a abrir lá, tá bom? Aos que estão com a Bíblia impressa, eu posso lhe garantir que esse livro está na sua Bíblia. Apesar de... É o que eu vou falar no meio da mensagem. Não esqueci, falarei. Mas deixa ser no meio da mensagem. Profeta Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Os que estão com a Bíblia no celular é mais fácil de achar, né?
Maravilha. E esse senhor aqui, eu não sei se ele é o profeta Ageu, eu não sei se ele é o governador Zorobabel, mas é um senhor aí sugestivo aí para a gente pensar na profecia de Ageu, tá bom? Você já encontrou? Vamos ler? Você me acompanha, por favor. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Yahvé veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa de Yahvé. Por isso, a palavra de Yahvé veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz Yahvé. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta Yahvé, Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedecerão à voz de Yahvé, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem Yahvé, o seu Deus, enviara. E o povo temeu a Yahvé. Então Ageu, o mensageiro de Yahvé, trouxe esta mensagem de Yahvé para o povo: eu estou com vocês, declara Yahvé. Assim Yahvé encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo de Yahvé, Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra de Yahvé por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Vocês ainda estão lendo comigo? Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem,
Zorobabel, declara Yahvé. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara Yahvé. Porque eu estou com vocês, declara Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz Yahvé, Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz Yahvé, o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara Yahvé, Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz Yahvé, o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara Yahvé, Senhor dos exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Yahvé veio ao profeta Ageu. Assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta de Yahvé: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo de Yahvé? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara Yahvé. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo de Yahvé foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra de Yahvé veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé, Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara Yahvé, e o farei como um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara Yahvé, Senhor dos exércitos. Dos 66 livros da Bíblia, você já pode dizer que leu um completo. Só faltam 65 agora. Aleluia. 14 vezes só nesse texto, a expressão Yahvé, Senhor dos exércitos. Ele é aquele que comanda o seu povo.
como um forte exército. Amém? Mas toda essa palavra profética de de Ageu, é um chamado à prioridade divina. Vamos adiante. Qual o panorama, irmãos, que temos aqui? A carta, estou tão acostumado a pregar no Novo Testamento, a carta. A profecia de Ageu, ela é escrita em torno do ano 520 a.C., entre 520 e 515 a.C. Mas qual que é o contexto? No ano de 587 a.C., há a destruição do templo e o exílio dos judeus para a Babilônia. Vem Nabucodonosor, em sua segunda e terceira incursão sobre Jerusalém, e desta vez ele destrói completamente o templo, destrói completamente os muros da cidade e leva cativo o povo de Judá para a Babilônia. Nós sabemos que a profecia de Jeremias era que o povo estaria cativo em torno de 70 anos. Então, em 538 a.C., começa a volta dos judeus para Jerusalém e o início da reconstrução do templo. Só que, entre 538 e 520, isso você pode ver no livro de Esdras, há uma grande resistência contra o povo para que o templo não fosse reconstruído. Há uma grande manifestação de inimigos dos samaritanos e de outros reis em redor, entre eles Tatenai, contra a reconstrução do templo. E é necessário que a gente lembre que o templo para esse povo era considerado o único lugar de adoração, o lugar de dar sacrifícios a Deus, era o centro da adoração, era o centro da religiosidade judaica. E esse templo está completamente destruído, e os inimigos querem impedir a todo custo que esse templo não seja reconstruído. E a obra é paralisada. A obra fica paralisada em torno de 17 anos. É muita coisa, não é? É muita coisa. 17 anos. 17 anos. Até que Deus levanta 2 profetas. E o profeta é aquele que faz as coisas se moverem pela força da sua palavra profética. Amém? E glória a Deus que nós temos profetas aqui, amém? O profeta vem dando um susto na gente. A gente pensa que as coisas estão assim, se acomodando, aí vem um profeta, dá um grito, a gente acorda, misericórdia, o que é que está acontecendo? Né? Todos nós precisamos de um profeta na nossa vida, amém? Não é aquele que adivinha CPF, RG, conta bancária, não, viu? Aquilo ali é falso profeta. Estou falando de gente que fala a palavra de Deus. Profecia é para edificar, exortar e consolar. Não é? Não é para adivinhar coisa da sua vida, não. Isso aí é falso profeta, é espírito adivinho, isso aí é enganação. Mas Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. E nós acabamos de ler a palavra profética de Ageu. Vamos adiante. A primeira coisa que Deus fala através de Ageu, ele fala aos líderes denunciando a procrastinação do povo. Deus levanta 2 profetas, e este profeta Ageu começa a dizer, em torno de 17 anos de atraso, 17 anos de obra paralisada, 17 anos de acomodação. Está muito difícil construir o templo do Senhor. Então não vamos construir.
Mas as ruínas são terríveis. Então deixa aí. Mas os samaritanos estão vindo para bagunçar. Então deixa para lá. Mas os reis em redor estão contra a reconstrução do templo. Então está tudo bem. Deixa o templo no chão. Quantos de nós temos áreas assim na nossa vida? Quantos de nós temos atrasado aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Por capricho pessoal, por peninha de si mesmo, por acomodação, por atrasar aquilo que Deus já nos falou, já nos fortaleceu, já nos despertou. Mas é interessante porque a primeira palavra do profeta Ageu é para os líderes. Porque às vezes o povão pode até estar meio tonto com as direções de Deus, mas os líderes não. Os líderes têm que saber o que é que Deus falou. Nessa igreja a gente não faz evento porque acha bonito, porque a gente quer ter muito trabalho, ou quer ter foto nova para colocar em rede social, não. Ou acha que vocês estão desocupados. A gente sabe que todo mundo aqui é muito ocupado. A gente faz porque a gente entende que há uma palavra profética para despertar, para instruir. Nós passamos por um congresso de avivamento para pastores e líderes. Mas a pergunta é, aquilo que Deus falou e nos despertou, o que é que nós vamos fazer com isso? Pastor, mas eu nem participei. Você está aqui, meu querido? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Mas primeiro Deus fala através de Ageu com os líderes. Com os líderes. Ageu 1 e 2, assim diz Yahvé, Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus está exortando, porque o povo não discernia corretamente o tempo. O povo estava dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. 17 anos parado. "17 anos parado", e o povo dizendo, não, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Eu comparo isso, né? Eu discipulei muitos jovens, irmãos, na minha vida inteira. Eu discipulo jovens desde 1999. E era engraçado, porque alguns diziam, não, mas eu tenho paz. Quando tinha aquela decisão tomada, meio aí duvidosa, né? Dizia, não, mas eu tenho paz. E tinha uns que eu tinha mais liberdade, eu dizia, não, porque às vezes ia, né, cortejar uma menina, né? E dizia, não, mas eu tenho paz. Eu digo, mas claro que você tem paz. Você está doido para namorar a menina? Quando você pensa em namorar com ela, o coração enche de paz. Mas isso não quer dizer que a paz de Deus, que é o árbitro que julga nossas decisões. Claro que você tem paz. Você está agoniado aí? Lógico que tem paz. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi, não é e nunca será. Zorobabel, governador de Judá. Josué, sumo sacerdote. Líder político, governamental e líder religioso. O povo está dizendo que não é tempo. E aí, vamos adiante. Em segundo lugar, Deus fala diretamente agora ao povo.
sobre o quê? Negligência espiritual e egoísmo. Por isso a palavra, acaso é tempo, a palavra do Senhor vem a Ageu novamente, leia comigo por favor, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Queridos, essa ministração de hoje de manhã não é sobre construção. É sobre a prioridade de obedecermos a Deus, ou a obediência à prioridade de Deus. Quantos de nós somos cheios de prioridades na vida? Mas eu pergunto, estamos nós sensíveis ao que é prioridade de Deus na nossa vida? Se o seu vizinho cochilar aí, diga que a prioridade é ficar acordado. Prioridades erradas levam pessoas a entrarem em caminhos errados em suas vidas. Primeiro Deus fala aos líderes, olha, o povo está procrastinando, dizendo que ainda não é tempo, ainda não é tempo, ainda não é tempo. 17 anos de obra parada e ainda não é tempo. E agora ele fala direto ao povo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que era que tinha acontecido, irmãos? Estava difícil para o povo construir o templo, tinha resistência do diabo para construir o templo. Sabe o que é que o povo foi fazer? Foi construir suas próprias casas. Sabe por quê? Construir as casas deles, não tinha nenhum inimigo contra. Satanás não vai perturbar sua vida se você pensar só no seu umbigo, só em si mesmo. Vai ficar de boa. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para cumprir o propósito dele na sua vida. Mas eu não concordo, pastor. Problema seu. Essa é a palavra profética. Esse é o princípio profético de Deus falando ao seu povo. Verso 5 diz, agora assim diz Yahvé, Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus agora confronta a responsabilidade das pessoas. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Foram escolhas pessoais. Decisões pessoais. E aí Deus fala, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, não se fartam, bebem, não se satisfazem, vocês se vestem, não se aquecem, aquele que recebe um salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Deus está falando que o sustento, a satisfação daquele povo está comprometida, porque não é um povo que pensa nas coisas de Deus, nas prioridades de Deus. Irmãos, qualquer coincidência em nossas vidas não é mera semelhança. Quando vivemos para nós mesmos, irmãos, há uma insatisfação na nossa alma. Lá no fundo, há uma insatisfação na nossa alma. Vamos adiante. Deus fala ao povo sobre suas prioridades erradas. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vamos repensar no contexto? O povo está com dificuldade, está com oposição para fazer a vontade de Deus. Nós sempre teremos oposição do nosso inimigo para realizarmos a vontade de Deus. Sempre.
E muitas vezes nós dizemos de forma egoísta: o caminho está difícil, eu vou parar por aqui. É assim ou não é, irmãos? Mas eu não estou confortável para fazer isso. Jesus não estava confortável na cruz, não. Paulo não estava confortável no navio que naufragou. Pedro não estava confortável sendo perseguido. Paulo não estava confortável na fila, no corredor da morte, em Roma. Eu não estou confortável quando eu prego para alguém e essa pessoa não quer me ouvir. Eu não estou confortável quando eu digo não a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. E quem disse que existe algum conceito espiritual sobre conforto quando a gente fala de evangelho? E o que é interessante é que a nossa geração está pronta para fazer quaisquer sacrifícios, se for para ganhar dinheiro, se for para se divertir. Você vê no feriadão, a galera pega 8, 9 horas de trânsito para ir para a praia. É ou não é? Delícia. Não é? Aí a gente vai fazer um acampamento de jovens aqui em Biúna. Em 1 hora de carro você chega lá. É longe. Vamos fazer o seguinte, vamos a pé. Vamos a pé. Né? É longe. Prioridades. Prioridades erradas. Deus diz: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Vamos adiante. Leia comigo o ponto 4, por favor. Deus exorta o povo para se esforçar. Ageu 1:8. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Todas as ações de nossas vidas devem ser feitas para a glória de Deus. Todas. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu estudo para a glória de Deus. Eu cuido da minha família para a glória de Deus. Eu cuido da minha casa para a glória de Deus. Eu venho ao culto, literalmente, para a glória de Deus. E aqui, neste contexto, Deus seria glorificado em que eles reconstruíssem o templo. Era uma tarefa árdua. Era uma tarefa difícil, mas Deus não está dizendo: eu estou com pena de vocês. Deus está dizendo: esforcem-se. Amados, deixa eu dizer uma coisa, olha bem aqui para mim, por favor. Quando Deus nos orienta a algo, Ele não está com pena do nosso esforço. Ele está nos dando uma oportunidade de nós sermos abençoados. A palavra diz: perdoe. Se Deus não quero. O prejudicado é você. Você que fica endemoniado. Satanás fica perturbando. A falta de perdão é como alguém que bebe um copo de veneno com raiva do outro, esperando que o outro é que caia envenenado. Quem fica envenenado é quem guarda a amargura e quem retém o perdão. Portanto, todo mandamento da palavra, tudo que Deus nos requer obediência, não é que Deus queira nos controlar, se bem que Ele tem toda a autoridade para fazer isso, mas Ele nos dá uma vontade livre de nós escolhermos obedecê-lo.
E ao escolher obedecer, a bênção de Deus nos alcança. Amém, meus amados irmãos? Então Deus diz: subam o monte, tragam madeira, esforcem-se, construam. Olha aí para o seu vizinho e diga: esforce-se. Esforce-se. Todos os dias nós estamos com uma live, orando pelas famílias. Quem está participando aqui? Glória a Deus. Se você não pode participar às 8 da manhã, às vezes já está no trabalho, já saiu de casa, tanta coisa, pega algum horário do dia. Põe lá, pode acelerar a live. Põe 1.25, 1,5, eu falo devagar. Acelera e ouve. Ouve mais rápido. Mas ouve, ora, concorda. Que aí depois que passa os 21 dias, a gente tudo, oramos 21 dias, orando 21 dias. Aí você não ora dia nenhum, aí daqui a 30 dias, pastor, ore pela minha família. Eu vou orar pela sua família todo santo dia. A minha oração não está faltando não, talvez esteja faltando a sua. Acorda! Esforça-te, sobe o monte, traz madeira, constrói o templo. Eu estou sem força. Vai agarrado com alguém. Faz alguma coisa. Mas não fica paralisado. 17 anos a obra da reconstrução paralisada. E o povo dizendo: ainda não é tempo, ainda não é tempo. Realmente não é tempo, mas não, já passou. Vamos pegar firme, irmãos? Amém ou não? Amém. Vamos pegar firme. Vamos adiante. Deus mostra ao povo, então, nesse quinto ponto, as consequências de sua negligência espiritual. Diga comigo: negligência espiritual. Ageu 1, 9 e 10 diz: e por que isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Irmãos, vamos aqui a questões práticas, porque às vezes há pessoas que ainda não entendem. Deus está reclamando porque as pessoas têm casa? Porque as pessoas cuidam de suas casas? Não. Porque as pessoas estão cuidando de sua vida? Não. Deus está reclamando, exortando, porque as pessoas estão fazendo isso em detrimento da obra de Deus estar destruída. Em detrimento de não haver envolvimento daquelas pessoas no propósito da reconstrução. Estavam vivendo suas próprias vidas. Não subiam no monte para trazer madeira para a casa de Deus, mas as suas casas estavam com toda a madeira que fosse necessária, toda a pedra que fosse necessária. E aí você vai me lembrar, será que esse povo não tinha direito de ter belas casas? Tinham vindo de um exílio, tinham vindo da Babilônia, reconstruíram casas, construíram suas casas, embelezaram suas casas, estavam em paz, estavam em segurança. Será que esse povo não tinha direito? É lógico que tinham, mas não em detrimento de deixar a casa de Deus destruída. E é certo que alguns de nós só buscamos a Deus com intensidade
quando tem alguma coisa errada na vida, quando alguma coisa está dando errado, quando está com uma enfermidade, quando o marido está querendo sair de casa, aí a gente busca a Deus. E Deus não nos rejeita, porque Ele nos quer na sua presença. Está tudo certo. Mas Ele nos quer na sua presença constantemente, em comunhão com Ele. E obedecendo a sua prioridade. Como pastor, já passei inúmeras vezes pela dor de atender um discípulo, atender uma ovelha e dizer: pastor, eu estou saindo do ministério. Tá, tudo bem, o que é que aconteceu? Eu quero dar um tempo. Tá, tudo bem, o que é que aconteceu? Não, porque eu quero dar um tempo. Ok, mas você vai para qual igreja? Não vou para nenhuma. Mas como assim que você não vai para nenhuma igreja? Não, eu quero cuidar um pouco de mim. Não, eu já atendi vários. Não, eu vou cuidar da minha casa, da minha família. E eu ainda propunha, mesmo com dor no coração, vamos fazer o seguinte: você fica sendo minha ovelha, até você encontrar uma igreja. E eu até às vezes ajudo a encontrar outra igreja. Já ajudei alguns. Eu ajudo a encontrar outra igreja. Mas não fica assim solto, se envolva. Mas não. Tomam a atitude, tomam a decisão, vão embora. E aí você vê que ficam pessoas indefinidas, nunca se envolvem com nada, em vários casos, não estou dizendo todos. Porque entram naquele engano de cuidar da própria vida. Aí eu vou cuidar da minha família. Todo domingo agora eu vou viajar para um lugar diferente, eu não vou para o culto não. E tem gente que tem uma estranha capacidade de viajar centenas de quilômetros para qualquer lugar, mas faltar sistematicamente os cultos da igreja. E é pecado, porque congregar é uma ordem. Eu não estou falando de casos excepcionais, né? Os nossos queridos que sentam aqui, por exemplo, o irmão Álvaro e a irmã Sueli, tem mobilidade reduzida, sempre vem aos cultos, mas ela fez uma cirurgia, mais do que merecido, o descanso necessário. Outros idosos da igreja que acompanham as nossas transmissões, mas muitos são indesculpáveis, porque muitos, sim, eu não tenho medo de dizer isso, não tenho medo de desagradar, eu tenho medo de desagradar a Deus, pregando mentira para trazer conforto para você, é isso eu tenho medo. Mas eu não tenho medo de desagradar os irmãos, já desagradei vários de vocês, vou continuar desagradando, e agradeçam a Deus por eu desagradar vocês. Que a verdade dói, desagrada, mas muitos estão ocupados simplesmente em cuidar de suas próprias vidas, seu próprio umbigo, seu próprio bem-estar. As transmissões de cultos que potencializaram na pandemia foram uma bênção, mas também foram uma maldição. Porque é sempre assim, quando você usa correto, é bênção. Quando você usa errado, é maldição. Porque acomodou um monte de crente. Tem cristão, eu conheço alguns, não é da igreja, desta igreja local que eu estou falando, mas até de outras cidades, conheço alguns que nunca mais voltaram a congregar. E no que passaram 3, 4 anos sem congregar, não tem mais uma gota de força de congregar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é por isso, nesta manhã, o Senhor está nos chamando a obedecer às suas prioridades. Tem um compromisso no domingo, marca depois do culto. Mas o culto termina tarde, você sai mais cedo. Mas o carro fica preso no estacionamento, você estaciona lá fora. Mas eu estou sem gasolina, então fique em casa e não vá para lugar nenhum. O ônibus é de graça no domingo, obrigado por lembrar.
Mas eu perdi a hora, então perca a hora amanhã também de ir trabalhar. Faz isso. Faz isso. Delícia. Vai dar certo para você. Vai dar super certo. Para a negligência espiritual existem consequências. Pastor, você está me amaldiçoando? Não. Você mesmo está. Eu planto, eu colho. Eu estou aqui como um profeta de Deus nessa manhã, para lhe dizer, há um alerta de Deus para essa igreja, porque a quem muito é dado, muito será exigido. Aos líderes dessa casa, empenhem-se. Turnos de oração, empenhem-se. Os irmãos da introdução, empenhem-se. Os professores e auxiliares das crianças, empenhem-se. Os que discipulam jovens, empenhem-se. Os pastores, empenhem-se. Eu sou o primeiro. Grupo de louvor, empenhem-se. Grupo de dança, empenhem-se. Social, empenhem-se. Os que estão com as conexões, empenhem-se. Pastor, não estou em nada. Empenhe-se. Você não está em nada. Não diga que você não está em nada. Você está aqui. Culto de rede, próximo sábado. 60 mais. Empenhe-se. Empenhe-se. Os idosos devem sim se empenhar para sair para evangelizar aqui no entorno. Não, pastor, estou esperando por você. Não, não sou 60 mais. É você que é. É você que é. Não, pastor, estou esperando um comando. Já foi dado. Fique à vontade. Se organize. Empenhe-se. Nossos cultos de rede devem ser os cultos em que nós mais trazemos visitantes. Porque é aquele ambiente mais aconchegante. Aquele ambiente mais preparado para receber o visitante, o amigo, a amiga. Sim ou não, irmãos? Empenhe-se. Se for os 60 mais, você promete dar um bolo à pessoa. Te dou um bolinho de, sei lá, o melhor bolo que você fizer. Uma esfirra que você faz, alguma coisa. Empenhe-se. Está esperando o quê? Os jovens, empenhem-se. Estão esperando o quê? Os jovens que foram lá para o congresso da Cefam, empenhem-se. Essa semana vocês já podem abrir suas conexões. Vocês foram para um congresso do maior ministério evangelístico da face da terra. Empenhe-se, abre, começa a evangelizar essa semana. Empenhe-se. Pastor, não sei, já estamos em qual reunião das conexões? 13. Maratona, as 13 reuniões, e empenhe-se. Suba ao monte, traga madeira, reconstrua o templo. É esforço. Ótimo, maravilhoso. Esforce-se. Esforce-se. Amém. No último sábado do mês, casais, empenhe-se. Empenhe-se. Tenha como compromisso, sempre no último sábado do mês, 17 horas, casais, empenhe-se. Empenhe-se. Estamos juntos. Buscamos a Deus juntos. Escutamos uma palavra juntos. Ah, mas eu não gosto muito de como é feito. Esse é o problema. As pessoas querem se envolver com o que elas querem, do jeito que elas querem, e muitas vezes querem fazer do jeito delas. Só me envolvo se for do meu jeito.
impossível fazermos do jeito de cada um de vocês? É impossível. Você se envolve com o jeito que é feito. E você se une para contribuir para a mudança, se for o caso. Mas esforce-se. Não tem desculpa diante de Deus. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Porque a gente fica com umas vidas sem sentido. Essa semana eu li algumas coisas muito interessantes. Não é o fardo do trabalho e do compromisso que nos adoece. É um fardo extra que Deus não nos mandou levar. Ou a falta de um fardo para levar. Eu vou me explicar. Olhe para essa geração. O que estourou aí nas 2 últimas semanas. Mulheres cuidando de bonecos. Como se fossem filhos. Primeiro, o boneco é caro para chuchu. Mas essa pessoa que compra o boneco caro para caramba, ela vai dizer que quanto é um boneco desse, gente? Entre 3 a 5 mil, né? Mas essa pessoa, se souber que você dá R$300 de dízimo, ela diz que você é fanático e louco. Mas ela dá 3 mil num boneco para tratar como filho. Mas o louco é você. O louco o doido é você. E vai comprar roupa, e vai financiar encontros de mães de outros bonecos daquele. Aniversário e tudo mais. Mas se você pegar R$50 e der a um jovem para ajudá-lo na inscrição do acampamento, para ele receber de Deus, vão dizer o quê? Você é bobo, está dando seu dinheiro a outra pessoa. Vê como os valores do mundo estão trocados? Agora, uma mulher dessa com um fardo correto, fardo não de coisa ruim, uma responsabilidade correta, duvido que a Tarsis vai atrás de bebê reborn, gente. Olha o barrigão dela. Diz, Tarsis, quando é que esse menino vem, Tarsis? Em agosto. Eu digo, meu Deus do céu, ainda? Olha, não vai atrás não, porque já está carregando algo que Deus deu. Então a gente tem que ser gente ocupada com o que Deus quer que nós nos ocupemos. Senão a gente vai atrás de boneco para cuidar. E infernizar a vida dos outros. Não é? Tem gente que tem um tempo para infernizar a vida dos outros. Compra pelo menos um bebê reborn, então e para de... É menos ruim você só prejudicar a sua própria vida do que ficar prejudicando a dos outros. Então vai. Mas o que é o correto? Nós nos envolvermos com um fardo que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Amém? Gente, não é fácil você ministrar uma live todo dia. Mas pensa numa coisa que me faz bem. Me faz bem demais. Eu podia estar orando sozinho, mas no momento que eu compartilho meu momento de oração com centenas de pessoas, me faz muito bem. Quando nós tomamos as causas de Deus, irmãos, a nossa vida floresce. Vocês não vão dizer amém, não, gente? A gente prospera. Prosperidade não é só dinheiro no banco ou no bolso. É vida feliz, é vida plena, é vida alegre em Deus, é comunhão com os irmãos.
é família sendo tocada pelo poder de Deus, é saber que nós estamos fazendo a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Esforça-te, eu te ajudarei. Eu vou para o último ponto de hoje, mas eu vou continuar no próximo domingo, porque são 12. Ponto 6, por último, houve uma resposta do povo, irmãos. Vamos responder hoje a palavra profética do Senhor, amém? Sim, e sou eu que vou ministrar no próximo sábado, viu? Nos 60 mais. Quero todo mundo aqui, viu? Em nome de Jesus. Vou até pintar, vou botar grisalho no meu cabelo em homenagem a vocês. Quer dizer, em homenagem aos irmãos que não pintam o cabelo, né? Que as irmãs estão sempre renovadas. Fica difícil de dizer que as irmãs têm 60 a mais, né? Leia o ponto 6 comigo, em nome de Jesus, vamos lá? A resposta positiva do povo à palavra profética. Vamos ler Ageu 1 e 12, bem bonito. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz de Yahvé, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem Yahvé, o seu Deus, enviara, e o povo temeu a Yahvé. O que nos faz obedecer a Deus? Temor. Eu tenho medo de Deus. Vive fazendo coisa errada, aí não ora, não confessa, não busca, porque tem medo de Deus. Vai continuar separado de Deus. Mas o temor a Deus nos faz nos achegar a Ele, e confessar, e nos arrepender, e consertar os nossos caminhos. O Senhor falou, se existe algum erro, o erro está em mim. Eu concordo com a palavra de Deus, e eu me posiciono para obedecer. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Só mais um ponto, que esse sétimo ponto é bom demais. Mas pode ficar em pé. Cadê o sétimo ponto? Vamos adiante. Deus encoraja o seu povo. Deus encoraja. Irmãos, o nosso encorajamento vem de Yahvé. Oh, Jesus. Vamos ler aqui, Ageu 1, 13, 14, juntos? Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Diga, o Senhor encorajou, e eles começaram a trabalhar. Amém? Diga, o Senhor me encoraja, e eu começo a trabalhar. Começou? Começou? Diga, comecei agora. Obedeça a prioridade de Deus. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como que eu vou priorizar as coisas de Deus essa semana? Hoje. A semana começa hoje, né? Às vezes a gente esquece, pensa só na segunda-feira. A semana começa hoje. Por isso é tão importante a gente se reunir nas primeiras horas da semana, no domingo de manhã. Sua vida devocional, sua vida de oração. Pastor, não acerto. Faz pelo menos a live lá comigo, irmãos. Pelo menos a live. Não, pelo menos não, já é uma bênção. Se envolva, se esforce.
Alguém aqui de vocês já ganhou alguma coisa muito importante na vida sem esforço nenhum? Não, estou dizendo assim, de trabalho, de formação profissional. Tudo é com muito esforço, né, gente? Tudo é com muito esforço. E por que Deus a gente encara diferente? Qualquer coisa para Deus. A gente lê 2, 3 versículos da Bíblia, parece que está fazendo um favor ao Senhor. Poxa, Deus deve estar muito feliz comigo, que eu li 2 versículos da Bíblia hoje. Já mereço entrar na glória. Há anjos e querubins aqui ao meu redor. Gente, Deus não precisa que a gente leia nenhuma letra da Bíblia. Quem precisa somos nós. Me envolver, servir. Pastor, mas eu quero servir no púlpito, para todo mundo me ver, me aplaudir e eu provar para as pessoas que eu sou capaz. Meu querido, o púlpito é a menor parte em termos de tempo de alguém que serve a Deus. Não se encante com microfone, com prédio. Eu tenho certeza que os maiores heróis da fé da nossa geração, eles são completamente desconhecidos no reino de Deus. Há pastores que pastoreiam milhões de pessoas nas igrejas subterrâneas da China, no Sudão, no Iraque. Você nunca vai ver um livro lançado por eles, porque eles não podem. Você nunca verá nenhum deles pregando num canal do YouTube, porque eles não podem. Mas eu lhe garanto que eles vão ter uma recompensa no céu muito maior do que qualquer um de nós. Não se encante. No dia a dia, quando você entra naquela nossa simples reunião de oração, no WhatsApp ou no Zoom, os céus estão recebendo aquele incenso de oração. Eu sou resultado de orações que fazem por mim, que eu nem sei quem orou por mim, quem me fortaleceu em oração, quem teve dó de mim essa semana e orou. Meu Deus, guarda o pastor Wagner. Eu nem sei quem de vocês fez isso essa semana, mas eu sou o resultado da sua oração. Você serviu a Deus, me sustentando em oração. Aquela pessoa que você evangelizou essa semana, ninguém viu, mas o céu viu. Jesus viu, e Ele estava ali com você. Lhe lembrando o que Ele disse na grande comissão: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas pastor, o que eu tenho é tão pouco. Você tem um saquinho com uma funda e com pedras? Foi o que Deus lhe deu? É isso aí que é suficiente para derrubar o gigante e livrar outras pessoas. Use o que Deus lhe deu. Não tenha preocupação de que outros vejam, de que outros aplaudam. As mesmas pessoas que aplaudem você hoje, amanhã podem tentar esfaquear você pelas costas. As pessoas são falhas. Às vezes há pessoas que apoiam o nosso ministério enquanto a gente agrada a elas. Se a gente começar a desagradar, elas nos amaldiçoam. Esteja prevenido quanto a isso.
A glória dos homens é muito passageira. Hoje você está em alguma posição de destaque, as pessoas lhe tratam bem, lhe respeitam, lhe bajulam. Amanhã, se você for para uma posição que não é destaque, essas mesmas pessoas podem nem lembrar seu nome. Não importa. É necessário que nós vivamos para a prioridade de Deus e não para o nosso bem-estar. Tem obra paralisada na sua vida há 17 anos, figuradamente. Ai, pastor, mas eu não tenho nem 17 ainda, os adolescentes aqui. Mas tem coisa parada na sua vida há 1 ano, há 2? É hoje o dia de retomar. Ore aí no seu coração. Pergunte ao Senhor qual é a prioridade dele para você nesse tempo. Não bata no peito e diga: ainda não é tempo, ainda não é tempo. Pergunta aí ao Espírito Santo. Aleluia. O que é que você tem que reconstruir? Com o que é que você tem que se envolver? Não complica a resposta de Deus não. Às vezes é uma coisa extremamente simples. É vir num culto de rede, trazer um amigo, é abrir a sua conexão, é começar a evangelizar pessoas que Deus coloca no seu coração. Você está esperando o quê? Você nem sabe o que você está esperando. O que você está esperando para entregar tudo na presença de Deus? O que você está esperando para começar a orar com a sua família? Envolver sua casa no projeto de Deus? O que você está esperando para pedir aquele perdão que você precisa pedir? O que você está esperando para passar aquela palavra profética que Deus colocou no seu coração para a vida de outra pessoa? O que é que você está esperando para começar um jejum pela tua família, pela tua casa, para que haja mudança radical de Deus? O que é que você está esperando para dar aquela oferta que o Senhor colocou no teu coração? O que é que você está esperando? Não espere por nada. Hoje é dia de subir ao monte, trazer madeira para reconstruir, para retomar a obra que foi paralisada. Esse seria o templo em que Jesus entraria. E é por isso que, adiantando a palavra profética no capítulo 2, o Senhor diz: a glória desta casa será maior do que a primeira, porque naquele templo que Zorobabel estava reconstruindo, Jesus entraria naquela edificação. A perfeita glória de Deus seria vista. Naquele templo Jesus pregaria, naquele templo Jesus ensinaria. E o Senhor quer que eu e você construamos algo para que Jesus venha e se mova através desse algo que nós construímos. O Senhor fala aos líderes desta casa:
imediatamente esforcem-se. Não se acomodem, não deixem passar o tempo. Há uma urgência divina para que a unção não passe de nós, mas que ela seja efetiva em nós. Levante as suas mãos se você puder. Pai, eu oro por mim, eu oro por cada pastor que está ao meu lado, eu oro por cada líder, cada obreiro, cada cooperador do Senhor nesta casa, cada ovelha preciosa, cada discípulo amado. Que neste tempo o Senhor alerte o nosso coração, chame a nossa atenção, para que nos posicionemos de forma completa, intensa, verdadeira, sincera, e não retenhamos nada, não procrastinemos nada, não atrasemos nada. Que tudo que temos de entregar no Teu reino, que nós entreguemos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.